que aconteceu? Eu queria ganhar grana, porque, pô, beleza, eu tava estudando pra caralho e zero renda, né? Isso com 17 anos, eu entrei na faculdade com 17. Aí eu falei, cara, eu preciso de um emprego. E aí eu fui dar aula de inglês. Minha mãe é professora de inglês, minha avó é professora de inglês, eu vim da família de professores. E eu aprendi inglês desde novinho, porque quando eu era muito novo, minha mãe não tinha com quem me deixar. Tipo, eu tinha escolinha à tarde e de manhã, ela tinha que dar as aulas dela, ia na casa dos clientes, dos alunos e tal, e eu não tinha com quem me deixar. E aí ela me levava junto pras aulas. Só que eu era pequeno e por não ficar aperreando lá, enchendo o saco da aula, o que ela fazia? Eu sabia que eu era nerd competitivo, me entregava o livro da aula e falava, Lucas, alunos mais velhos, você vai ser da turma, você tem que prestar muita atenção pra conseguir acompanhar a aula. E eu ficava lá, pequenininho, entendendo porra nenhuma, mas lá, tentando fazer os exercícios dos meninos muito mais velhos que eu. Então eu cresci dentro de sala de aula de inglês, aprendi a falar inglês muito cedo por causa da minha família, por causa da minha mãe e da minha avó. Eu estudava com a minha avó pra prova, ia pra casa dela pra me ensinar inglês, essas coisas. Sua avó era da área de inglês? Minha avó é uma das primeiras professoras de inglês de Belo Horizonte, cara. Minha avó tem 80 anos de idade e dá aula até hoje. E minha avó, na época, tipo, mulher mal trabalhava e tal. Massa. E ela aprendeu inglês sozinha, muito louco. E aí ela começou a dar aula de inglês, deu, cara, a vida inteira professora. Minha mãe seguiu os mesmos passos professora, eu falei, cara, pô, eu aprendi inglês desde novo, é a única coisa que eu sei fazer. Eu comecei a dar aula de inglês pra criança com 17 anos. E aí eu dei uns 2 anos de aula de inglês pra criança, depois fui trabalhar com consultoria de gestão, não sei o que eu passei no estágio que era super bam lá na época e tal, porque eu era nerd. Então eu consegui um estágio bom e tal. E aí chegou uma época que eu tava trabalhando pra caramba. Sabe aqueles trampos que os caras te dão computador e celular da empresa? Eu achava o máximo na época, porque eu tinha 19 anos e, porra, eu sou muito chique, trabalhando numa empresa gigante, ganhei celular e ganhei computador da empresa. Falei, cara, zerei a vida, tô no caminho certo. Só que eu não sabia, esqueceram de me contar, que quando você tem o celular e o computador da empresa, você não para de trabalhar um minuto, porque os caras te cobram pra trabalhar de casa, final de semana. Porque quando você sai da empresa e larga tudo lá, você tem que voltar pro escritório pra conseguir. Eu não, cara, tinha que fazer as coisas de casa, fazia na faculdade, no meio da aula tinha que abrir pra entregar um tanto de coisa. E aí, chegou uma época que eu tava, cara, estudando de manhã, estudando à noite, trabalhando a tarde toda e, tipo, matando algumas aulas pra conseguir trabalhar, então trabalhando durante a aula de manhã, trabalhando durante a aula à noite. Cara, minha vida, tipo, eu só dormia, não fazia mais nada além de dormir. E depois ia estudar e trabalhar. Falei, cara, já que eu tô trabalhando pra caramba, vou começar um outro negócio. Vou começar uma empresa pra mim. Eu queria abrir uma empresa e tal. E aí eu falei, não, vou começar uma empresa pra mim. E eu falei, cara, que empresa? Eu não sabia que empresa eu queria começar. Aí eu tive uma ideia, porque eu falei, cara, eu gosto de inglês e eu gosto de viajar. Olha a minha cabeça. Então, o que junta inglês com viajar? Intercâmbio. Eu vou abrir uma agência de intercâmbio. Aí eu resolvi abrir uma agência de intercâmbio. Aí eu marquei uma reunião com umas grandes marcas de intercâmbio e tudo mais, pra ver como é que era pra conseguir uma franquia de intercâmbio. Aí pegar uma agência que já existe e trazer uma franquia. Aí eu fui fazer a reunião e era uma parada, tipo, sei lá, velho, custava 300 mil reais uma franquia. E eu tinha dado aula de inglês. Então, tipo, tava um pouco longe. Eu ganhava 450 reais dando aula de inglês, velho. Então, Só tinha que trabalhar tipo, 800 mil. 6 anos, Você velho, hoje já 50 tinha anos. já acumulado, se fosse. Aí falei, porra, beleza, não vou comprar uma franquia. E qual que era o problema da franquia também? Todas as boas já tinham em Belo Horizonte, que é a minha cidade. Então meio que eu tinha que abrir uma afastada, porque eles têm lá limite de área, aquele negócio. Eu falei, cara, vou abrir a minha agência sozinho. Tipo assim, sem nada disso. E como é que funciona o mercado de intercâmbio? No mercado de intercâmbio, os seus produtos, na verdade, você recebe autorizações para você conseguir vender cursos de outras escolas no exterior. Então tem escola nos Estados Unidos, escola na Inglaterra, escola na Austrália, que os brasileiros vão lá estudar inglês, esse tipo de coisa. Aí você tem que entrar em contato com a escola, e essa escola te dá uma autorização, que a gente chama de agreement, pra você revender o programa dela aqui dentro. E aí você vende pro cliente, repassa o custo e fica com a comissão, fica com o spreadzinho, com a diferença. Então era isso, eu vendia pra alguém, vendia um intercâmbio pro Marcelo, quero aprender inglês na Inglaterra. Eu vendi o pacote pra ele me pagava, eu pagava a escola e a diferença ficava comigo. Esse era o meu negócio. Só qual que é o problema dessa parada? Todo mundo vende os mesmos produtos, são as mesmas escolas que existem. Só que a galera das empresas grandes, os caras têm dinheiro. Então, os caras, tipo, não, vem cá fechar comigo. 12 vezes no cartão, de crédito, eu faço o dólar mais barato pra você. Fazia uns negócios assim, a gente não podia mexer no preço. Porque tinha, pra não ser injusto, não podia mexer no preço das escolas, era tabelado. E aí,
O cara chegava pra fechar comigo, e como é que funciona o pagamento? No cartão? Eu falei, não, no cartão eu não aceito não, porque o problema do cartão é que eu pago a taxa do cartão e aí come minha margem. No cartão o meu é mais caro. E como é que eu pago? No cheque. Eu recebi no cheque. E aí, mas como assim no cheque? Quantas vezes eu posso dividir? Depende. Você viaja quando? Ah, eu viajo daqui a 3 meses. Eu tinha que pagar 30 dias antes. Então eu falava, você viaja daqui a 3 meses? 2 vezes. E eu tenho que pagar 30 dias antes, você pode dividir em 2 vezes no cheque pra mim. Então era esse meu esquema, cheio de cheque pré-datado, tentando... Foi onde que eu aprendi a vender. Vendendo produto de, sei lá, 20 mil reais, eu com 21 anos de idade, sentando com a galera, convencendo a galera a comprar de mim parada de 20 mil reais, E colocando, no cheque. E ainda colocando o filho dele pra fazer uma viagem E pro era pra exterior, criança, né? geralmente, que a gente vendia, então levando o filho. Adolescente, né? Loucura. Aí Caramba, você conseguia vender mesmo. vendia, só que aí tinha um risco absurdo, porque às vezes eu vendia, travava o câmbio, e aí pegava o cheque. Só que daqui a 4 meses, o câmbio tinha subido, então aquele dinheiro que eu tinha recebido, eu tinha pagado mais caro. Tipo, eu ia pagar mais caro pra escola. E aí tipo tava assim, aumentando o preço do que eu tinha vendido Aí antes. você tinha que pagar, tipo, 5 mil dólares pra escola. O cara te pagou agora, tipo, 20 mil reais. Que era 4, e depois virou 25 Se na hora de virou pagar. 25 na hora de pagar, você tem que completar os 5 Exatamente. do seu Então, bolso. cara, Você se ferrou. era uma treta a parada. Era uma treta o negócio. Eu comecei a fazer, falei, não, mas esse negócio aí não tá dando muito certo. A gente acabou vendendo um bocado, eu fui guia. Então, tipo, cara, quem que era o guia da empresa? Eu mesmo.